Olá, tudo bem? Meu nome é Ed, trabalho aqui no Enfio com a disciplina de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos agora assistir a uma aula, conjunto de aulas sobre a competência 4 das Ciências Humanas, Evolução Tecnológica, Revolução Comportamental. Hoje nós vamos tratar da competência 4 das Ciências Humanas e suas tecnologias, Evolução Tecnológica, Revolução Comportamental. E o que nós vamos ver exatamente nesta competência? Veremos como a tecnologia altera comportamentos individuais e coletivos ao longo da história, ao longo da evolução humana. E essas alterações elas começam já na pré-história, naquele longo período que vai do surgimento do homem, por volta de 3 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, por volta de 4.000 a.C. Pré-história, por ser um período muito longo, foi subdividido em dois momentos aí. O primeiro momento é o período paleolítico, que vai do surgimento do homem até por volta de 10.000 a.C. No paleolítico, ao longo da evolução, não foi de imediato, mas ao longo da evolução, os seres humanos obtiveram duas importantes melhorias tecnológicas, avanços tecnológicos. O primeiro deles foi a habilidade de fabricar instrumentos usando pedra. E esses instrumentos eram feitos batendo-se uma pedra na outra, arrancando pequenos pedaços, lascas. Por isso, o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. No entanto, a mais importante inovação tecnológica do período paleolítico foi o domínio do fogo. Com o domínio do fogo, por volta de 70.000 a.C., a humanidade teve uma verdadeira revolução nos seus comportamentos. Por quê? Passou-se a cozinhar os alimentos, a carne, as verduras, legumes. Isso facilitou a digestão, então melhorou a saúde dos indivíduos, o tempo de vida média dos indivíduos e também a questão das doenças diminuiu bastante, já que com os alimentos cozidos, infecções por vermes e outros tipos de parasitas, outros tipos de doenças, ficaram mais raras. O cozimento dos alimentos proporcionou essa mudança nos hábitos alimentares. Muitos alimentos que antes eram difíceis de serem ingeridos ou digeridos, passaram a fazer parte do cardápio humano. Por volta de 10.000 a.C., uma importante mudança aconteceu e aí adentramos num novo momento da pré-história, que é o período neolítico. Essa importante mudança foi a descoberta da agricultura e a domesticação de animais, chamada de Revolução Agrícola também, um outro nome que se dá para essa descoberta é Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Tanto a descoberta da agricultura quanto a domesticação de animais são atribuídas às mulheres. A gente não tem como confirmar quem descobriu, mas as duas coisas foram descobertas em vários locais do planeta, em vários pontos onde a humanidade havia se instalado, simultaneamente e de forma independente, foi mais ou menos simultâneo. Em algumas regiões não. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já em 1500, havia tribos indígenas aqui que ainda não tinham descoberto a agricultura, tinham um modo de vida semelhante ao dos homens no período paleolítico. De qualquer forma, a descoberta da agricultura e a domesticação de animais são atribuídas às mulheres. Por quê? No período anterior, no período paleolítico, as mulheres eram responsáveis pela coleta de frutos, raízes e sementes comestíveis. Então, acredita-se que elas tenham descoberto a agricultura ao perceberem o ciclo vital das plantas. Ao jogar uma semente de alguma fruta, de algum grão no chão, percebiam que depois de algum tempo, aquela semente virava uma plantinha, que depois de um tempo maior, virava uma planta adulta que produzia novos frutos. Então, talvez a partir daí, acredita-se que as mulheres que eram responsáveis por obter esses alimentos vegetais tenham sido responsáveis pela domesticação das plantas. Já a domesticação de animais, acredita-se que tenha sido obra das mulheres em função do instinto materno que as mulheres possuem. Aquela coisa que toda mulher tem quando vê um filhotinho, um filhote de cachorro, um filhotinho de gato e fala, oh, que fofo! Isso é um instinto materno. E talvez por isso elas tenham pego animais, filhotes de alguns animais abatidos pelos homens na caça, para
cuidar, e assim domesticaram esses animais. O primeiro animal a ser domesticado pelo gênero humano, pelas mulheres, foi o cão, que logo se tornou o melhor amigo do homem, porque ajudava na caça, que continuou prestigiada neste período. Depois vieram os outros animais, porcos, cabras, galinhas, o gato. Os homens só entram na domesticação de animais quando se trata de animais de grande porte, como cavalos e bois, porque aí é necessário força bruta para amansar o bicho e trazê-lo para o convívio humano. Então, com a Revolução Agrícola, os grupos humanos, que no período anterior, no Paleolítico, eram nômades, ficavam mudando de uma região para outra em busca de alimentos, abandonam o nomadismo, já que, tendo a agricultura e a criação de animais, tem uma fonte renovável de alimentos no seu próprio habitat. Então a humanidade se sedentariza. Ao se sedentarizar, mais uma mudança de hábitos, mais uma mudança comportamental em função de uma evolução tecnológica, a descoberta da agricultura, domar a natureza, ampliar o domínio do homem sobre a natureza é considerado evolução tecnológica. Então, diante de mais esta evolução, o gênero humano abandona o nomadismo, se sedentariza e surgem as primeiras aldeias. E com essa população bem alimentada e sem correr tantos riscos, o crescimento demográfico foi enormemente acelerado. A população humana cresce muito mais rapidamente a partir de 10.000 a.C. até os dias atuais. Esse ponto do crescimento humano a partir da Revolução Agrícola, da sedentarização, vem sendo bastante questionado em todos os grandes exames, tanto no Enem quanto em vestibulares. E é sempre na forma de um gráfico. Usa-se um gráfico que mostra um crescimento quase linear, bem pequeno, anterior a 10.000 a.C. e após 10.000 a.C. ele se torna um crescimento exponencial, ele cresce muito vertiginosamente. Bom, com a invenção da escrita, maior controle do Estado sobre a população, o Estado que surge no final da pré-história já para administrar essa população crescente, organizar essa população crescente, garantir a sobrevivência de todos, e a escrita foi um instrumento de controle dos recursos, foi usada primeiramente para contabilizar cabeças de gado nos rebanhos, pelo menos é isso que a gente acredita. Os rudimentos da escrita, acredita-se que tenham sido derivados aí dessa necessidade de controlar as cabeças de gado dos rebanhos que eram coletivos na pré-história. Passamos para a Antiguidade. Na Antiguidade clássica, nós vamos ver na civilização grega e romana o escravismo. Os escravos eram prisioneiros de guerra e a relação de escravidão se define como uma relação de propriedade, de posse. É importante salientar que a escravidão antiga não era uma escravidão étnica, ou seja, não se escravizava uma pessoa, um indivíduo, por ele ter uma cor de pele, pertencer a uma raça ou uma etnia diferente, mas única e exclusivamente por ele ser um derrotado nas guerras. A partir do século III, o escravismo da Antiguidade clássica começa a entrar em crise. Por quê? Com o fim da expansão romana, os territórios em volta de Roma eram muito pouco povoados para compensar os custos de uma guerra de conquista, não valia a pena escravizar aquela população tão minguada, então o escravismo começa a entrar em colapso. Sem a reposição de novos escravos, a diminuição dessa população escrava vai levando a uma queda da produção, ao surgimento de imensas áreas improdutivas e, numa tentativa de contornar essa falta de mão de obra, é que surge a instituição do colonato em Roma. O colonato fixava o homem à terra. Era um acordo entre o proprietário da terra e o colono, que trabalharia num lote de terra e uma parte da produção ficava com este colono para o seu sustento e da sua família e a outra parte era entregue ao senhor, ao dono da terra. O colonato vai ser o germe da servidão típica da Idade Média.
Então, com a queda de Roma diante dos bárbaros invasores, dos bárbaros germanos que se precipitam sobre o Império Romano a partir do século II, mas com maior intensidade no século V, nós temos o início da Idade Média. E na Idade Média vão predominar as relações de servidão, que começaram a se estruturar na própria crise do escravismo no século III. Tá? O que caracteriza uma relação de servidão é a troca que existe entre o senhor e o servo, mas é uma troca desigual. O servo dá muito mais para o senhor do que recebe dele. No caso da servidão medieval, o servo trabalhava para o senhor, cultivando os campos deste senhor feudal, realizando obras no castelo, reparos, construindo pontes, abrindo estradas, todo tipo de trabalho que o senhor precisasse, que o senhor feudal precisasse, os servos faziam. Tá? E em troca desse trabalho, os senhores feudais ofereciam para os servos proteção militar, já que as invasões bárbaras elas vão continuar, menos intensas, é verdade, mas continuam até o século X. Elas não se limitam ao século V, continuam até o século X. Então, essas relações de servidão são caracterizadas por essas trocas desiguais e a apropriação da riqueza pelo senhor era feita principalmente através da cobrança de impostos feudais. Havia vários impostos feudais, tá? Como o mão morta, que era quando o servo morria, o filho dele, para assumir o lugar do pai, tinha que pagar essa taxa específica. O for-mariage, quando o senhor feudal, o servo se casava, o direito de tirar a virgindade, a primeira noite com a noiva, com a esposa do servo, era do senhor feudal. Foi algo que foi explorado no filme Coração Valente, um bom filme para você ter uma visão do que é a Idade Média. Existem muitos bons filmes sobre a Idade Média. E também outros impostos ali. Os mais cobrados nos exames, tanto no Enem quanto em grandes exames vestibulares, são 3: talha, corvéia e banalidades. Então vamos ver o que é cada um deles. Talha é uma parte da produção. Afinal, as terras que o servo cultiva e colhe frutos para o seu próprio sustento não são dele, servo, são de um senhor. Então esse servo entrega uma parte do que ele produz e que deveria ficar para o seu próprio sustento para o senhor feudal. Esta é a cobrança da talha. Corvéia é o trabalho gratuito para o senhor, como eu já descrevi, cultivando os campos e fazendo construções, reparos no castelo, coisas assim. E as banalidades eram uma série de pequenas taxas que o servo pagava toda vez que utilizava os instrumentos do castelo, como o moinho, um forno ou algo semelhante. Essas relações de servidão elas vão predominar e vão se manter durante toda a Idade Média, até o final do período e mesmo posterior. Porém, elas vão entrar em declínio a partir do século X. Por quê? Com o fim das invasões bárbaras, e também com a introdução de algumas melhorias tecnológicas, como o sistema de rotação trienal dos campos, revezamento dos campos cultivados, a utilização de esterco dos animais para fertilizar os campos, recuperar a fertilidade do solo, a utilização do arado de ferro atrelado a bois, não só um arado de madeira, mas um arado de ferro que faz um sulco na terra mais profundo, permite que a semente deite raízes mais profundas, absorva melhor os nutrientes do solo. Então isso levou a um pequeno aumento da produtividade agrícola. E aí aquela população que não está mais morrendo tanto em guerra e está melhor alimentada, se reproduz, o que é incompatível com a economia agrária e de subsistência típica do feudalismo. Então esse crescimento demográfico logo supera a capacidade ampliada da produção agrícola feudal. E isso gera marginalização social, tem servo demais para terra de menos, então os senhores feudais expulsam servos de suas terras, que para sobreviver vão recorrer à bandidagem, vão assaltar nas estradas, vão viver nas florestas, como no mito de Robin Hood. Esse mito retrata uma realidade da Idade Média. Então, esses servos expulsos vão
praticar ex-servos expulsos, vão ficar praticando banditismo social para sobreviver, vão viver à margem da sociedade, tá? Até que esses distúrbios sociais atingem também a nobreza. E aí, o Papa de plantão, que era Urbano II, convoca as cruzadas para direcionar a belicosidade da nobreza, o excedente populacional, para o Oriente, para reconquistar lugares sagrados para o cristianismo no Oriente. Das cruzadas, a mais importante foi a Quarta Cruzada, apelidada de Cruzada Comercial, que foi desviada dos seus intuitos originais e atacou Constantinopla. A partir deste momento, quando os cristãos europeus conquistam Constantinopla dos cristãos ortodoxos, tem início o chamado renascimento comercial e urbano. Por quê? O comércio, que nunca desapareceu totalmente na Idade Média, mas perdeu muito da sua importância econômica, a partir da Quarta Cruzada, o comércio europeu volta a ser feito no mar Mediterrâneo. Então, com esse, nós temos o renascimento comercial e urbano. Então, as cidades voltam a crescer, elas ganham importância econômica, o comércio cresce, o artesanato cresce. E, a partir daí, esse excedente demográfico que estava marginalizado migra para as cidades. Começa a ocupar as cidades ou surgem novas cidades em rotas terrestres de comércio, em locais de feiras, que como as feiras até hoje são pontos de comércio temporário. Então, depois de algum tempo, com a regularidade das feiras, surgiu uma cidade naquele local. Muitas vezes surgiam cidades espontaneamente. Então, essas cidades crescem, ganham importância econômica, como centros comerciais e artesanais, e, a partir daí, começam a absorver aquele excedente demográfico europeu. Tanto é que nessa Idade Média havia um ditado popular que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Era um ditado alemão. Ou seja, as pessoas começaram a abandonar o campo em busca de melhores condições de vida, sem todos aqueles impostos, sem toda aquela exploração nas cidades. Cidades medievais são cidades fortificadas. Cidade fortificada, burgo. Quem mora no burgo é burguês, em oposição ao cara que mora no campo, o camponês. Então, por isso, muito cuidado com o termo burguês, burguesia, porque ele tem 3 significados diferentes ao longo da história. O primeiro, mais antigo, que se perdeu, não é usado mais hoje, a não ser nos documentos históricos e nos testes de exames, é habitante da cidade. Qualquer habitante da cidade é um burguês. Com o tempo, o termo burguês, burguesia, passou a significar aquele que se dedica ao comércio e com ele enriquece. Então, a classe dos comerciantes passou a ser chamada de burguesia, indiscriminadamente. E depois, com o advento da teoria marxista, o termo burguesia passou a identificar a classe dominante do sistema capitalista, que está começando a se formar neste final de Idade Média. Então, a gênese do capitalismo vem com o renascimento comercial e urbano. A partir da Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, começa a se estruturar o capitalismo, que é um modo de produção, é uma forma de organizar a economia que baseia-se na geração de riquezas e na busca do lucro. A mola mestra do capitalismo é a busca da realização do lucro. Então, nessa Baixa Idade Média, nós vamos ver surgir nas cidades que crescem, que ganham importância, as oficinas artesanais. As oficinas artesanais, como o próprio nome diz, eram locais de produção manual de mercadorias, e o artesão, ele era normalmente chamado de mestre artesão, porque ele dominava todas as etapas da produção de uma mercadoria. Essa é uma ideia que a gente vai voltar a explorar mais adiante. Numa outra aula a gente volta a explorar isso. Mas, por hora, basta saber que o mestre artesão dominava todas as etapas da produção de uma mercadoria. E, como as cidades não paravam de receber pessoas, elas cresceram enormemente neste período de Baixa Idade Média, tornaram-se densamente povoadas, chegava uma hora em que esse artesão não conseguia atender toda a demanda daquele mercado local, daquela cidade.
Então, para auxiliá-lo no seu trabalho, ele acabava contratando um aprendiz, um adolescente que, como o próprio nome da função nos diz, trabalhava em troca do conhecimento de aprender aquela profissão. Então, o rapazinho, o adolescente, recebia do mestre artesão o conhecimento, o alojamento, ele morava na oficina artesanal, que também muitas vezes era a casa, a moradia do próprio artesão, e também recebia alimentação. Então, durante um período, ele ficava ali aprendendo a profissão. Quando ele aprendia todos os segredos, todos os procedimentos daquela profissão, ele tinha duas opções. Se houvesse espaço na cidade, por espaço entenda-se mercado para isso, ele podia se estabelecer como um novo mestre artesão, o que, à medida em que o tempo foi passando, foi se tornando uma opção cada vez mais rara. E a segunda opção que restava para esse aprendiz formado era tornar-se um companheiro ou um oficial, que trabalhava para um mestre artesão já estabelecido em troca de um salário. Então ele trabalhava em troca de um salário. Ou seja, algo típico do capitalismo já surgindo ali em plena Idade Média, o trabalho assalariado. Como esses oficiais companheiros recebiam por jornada de trabalho, eles eram também chamados de jornaleiros. E numa mescla de novo e velho, mostrando que este período, a Baixa Idade Média, e mesmo o período seguinte, a Idade Moderna, são períodos de transição, nós vamos ver que as oficinas artesanais se uniam em corporações de ofício e estas praticavam o justo preço, que é uma concepção religiosa da igreja que condenava o lucro. Dizia-se que o valor de venda de uma mercadoria deve ser o suficiente para pagar a matéria-prima empregada na confecção daquela mercadoria e dar uma vida decente ao seu produtor, mas não enriquecê-lo. Então essa é uma concepção contrária ao lucro. Então veja que as oficinas artesanais e as corporações de ofício mesclavam o novo, o trabalho assalariado, com o velho, com o tradicional, a ideia, a política do justo preço. Já na Idade Moderna, avançando aí, o capitalismo ele entra numa fase, ele começa a se desenvolver efetivamente na sua fase comercial, com a expansão marítima europeia, que resultou na colonização da América, na descoberta pelos europeus da América e na colonização da África e da Ásia, ou pelo menos em alguns pontos destas regiões. Então nós temos a criação de áreas periféricas ao capitalismo europeu, que tem como função auxiliá-lo na sua busca da realização do lucro. Então o centro do capitalismo, a Europa, acumula riquezas, enquanto essas áreas periféricas fornecem riquezas e tem uma acumulação menor, reduzida. Dentro desta perspectiva do capitalismo comercial, nós temos aí o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Um conjunto de ideias e práticas típicas deste período, típicas do capitalismo comercial. E o mercantilismo, ele começa com uma pergunta: o que é ser rico? O que faz um país rico? A crença na época era que um país era rico na medida em que ele acumulava ouro e prata dentro de suas fronteiras. É a concepção metalista de riqueza ou simplesmente metalismo. Para conseguir acumular essa riqueza, este ouro e prata, o jeito mais seguro, mais tranquilo, ao invés de guerras ou qualquer coisa, roubar de quem tem, mais seguro e mais tranquilo, era através de uma balança comercial favorável. E o que é uma balança comercial favorável? É quando as exportações superam as importações. Para conseguir aumentar as exportações, o ideal seria o quê? Produzir alguma coisa com essa finalidade, apenas para exportar. E aí as colônias vão ter um papel decisivo. Vão produzir produtos primários para que as metrópoles exportem para outros países da Europa os seus produtos coloniais e assim obtenham o ouro e a prata que desejam. Afinal, na hora em que um país exporta uma mercadoria, ele recebe em ouro e prata. Na hora em que um país importa uma mercadoria, ele paga com ouro e prata.
Então, se ele recebe mais ouro e prata do que paga, ele acumula ouro e prata. Por isso, exportar era a ordem, daí a necessidade das colônias produtoras de artefatos, de produtos que podiam ser produtos agrícolas, preferencialmente agrícolas, para serem exportados para as outras metrópoles europeias. Tá? E, no entanto, tentava-se impedir, ou algumas metrópoles tentaram impedir as importações, adotando uma política de elevação das taxas alfandegárias, que muito depois foi batizada de protecionismo alfandegário. Tá? Já na idade contemporânea, já na transição para a idade contemporânea, o que vai acontecer é o início da Revolução Industrial, que também é uma aula à parte, a gente vai ver isso em mais detalhes. Mas, por hora, basta dizer que, com a Revolução Industrial, nós temos uma alteração desse panorama tecnológico, da forma de produzir, gerando novos comportamentos, novas formas de relacionamento entre os homens e também uma nova forma de geração de riqueza. Então, o marxismo, isso gerou uma grande miséria para a maior parte da população que trabalha nas fábricas. Então, a teoria marxista vai fazer uma análise do capitalismo e vai concluir que, enquanto o trabalhador assalariado permanece estagnado, ele não enriquece, mesmo gerando uma riqueza cada vez maior, o trabalhador assalariado não enriquece. Por quê? O burguês, entendido agora como o empreendedor capitalista, o empresário, a classe dominante do capitalismo, o burguês enriquece porque ele se apropria do excedente de riqueza gerado pelo trabalhador. É o que Marx chama, a teoria marxista chama de mais-valia. Então, a mais-valia é a diferença entre a riqueza que o trabalhador produz ao longo de um mês e aquela que ele recebe no final do mês como seu salário. Ele produz uma riqueza muito maior do que aquela que ele recebe. Essa diferença é a mais-valia. Então, podemos citar alguns exemplos, como, por exemplo, imagine um operário de uma confecção, de uma indústria de roupas. Em um único dia de trabalho, a quantidade de calças que ele produz paga o salário dele do mês inteiro. E no restante dos dias do mês, ele está trabalhando para o patrão. Toda aquela riqueza que ele produz é apropriada pelo patrão, que vai utilizar isso para bancar outros custos da fábrica e dali tirar o seu lucro. Porque ele não faz isso com um funcionário apenas, ele faz isso com todos os funcionários. Então é por isso que o patrão enriquece e o trabalhador permanece estagnado. Essa é a ideia da mais-valia. Um outro exemplo que a gente muitas vezes vê cotidianamente e não para pensar por que um jogador de futebol de repente ganha salário de 100 mil, 200 mil reais por mês? Porque a riqueza que ele gera é muito maior do que isso. Não pensem vocês que o jogador de futebol não é violentamente explorado também, que não existe uma imensa mais-valia em cima dele. Porque quando ele faz um contrato de publicidade, ele alavanca as vendas de um produto, o fato dele jogar num time de futebol traz contratos de publicidade para esse time, então tudo isso gera uma riqueza muito grande para o time, para os empresários. E o jogador fica com uma parte pequena disso. No século XIX surgem as doutrinas socialistas. Socialismo, no geral, as doutrinas socialistas, no geral, contestam a situação de miséria e opressão do proletariado, miséria e opressão, geradas pelo sistema capitalista. Tá? Então, surgiram doutrinas socialistas. Por quê? Porque o socialismo não é uma coisa única. Existem várias vertentes do socialismo. Nós temos, por exemplo, um socialismo utópico. Por que utópico? Porque eles não propunham meios claros para atingir uma sociedade mais justa. Alguns não passaram de boas intenções, alguns desses pensadores eram apenas pensadores bem intencionados, outros eram empresários que tomaram algumas medidas de caráter social, mas não havia um método claro para se chegar a essa sociedade mais justa. Havia também o socialismo cristão, que foi uma resposta da Igreja Católica ao avanço das doutrinas socialistas. Baseava-se em preceitos bíblicos para permitir uma maior cooperação entre patrões e empregados.
No entanto, o pensamento socialista que vai exercer maior influência, né, no mundo ocidental, né, também no Oriente, por que não, foi o socialismo científico, né, proposto ali por Karl Marx e Engels. Por que científico? Porque propõe meios exequíveis, né, possíveis, pelo menos era isso que eles acreditavam, para a transformação social. São duas obras que são os pilares centrais do pensamento socialista científico de Marx e Engels. O Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, para os proletários, para os trabalhadores, tá? Então é feito numa linguagem simples e resumida das ideias socialistas. Ideias essas do socialismo científico que foram, né, posteriormente desenvolvidas na grande obra do Capital, uma obra em 7 volumes e ainda assim inacabada. E o que o socialismo científico faz? Por que ele se propõe científico também? Porque ele oferece um método para a análise da história baseado nas condições econômicas e sociais de cada momento, de cada período histórico. A partir daí, né, o Karl Marx e o Engels fazem uma análise do funcionamento do sistema capitalista para poder propor a sua superação. Nesse sentido, o socialismo científico de Marx e Engels reflete um momento em que essa doutrina, esse pensamento foi produzido, o final do século XIX, a segunda metade do século XIX. Tá? Então, dentre as propostas do socialismo, nós temos a chamada ditadura do proletariado. O que é isso? O Estado se apropriaria dos meios de produção, fábricas, terras, empresas, para quê? Para, através da sua atuação, eliminar progressivamente as diferentes classes sociais. Então, o objetivo do socialismo, na realidade, é servir de transição para o estágio final da evolução da humanidade, de acordo com a teoria de Marx e Engels, que é uma sociedade absolutamente sem classes sociais, né? Igual para todos, onde a igualdade seria absoluta. Tá? Então, nesse sentido, o socialismo seria uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo, com o Estado atuando no sentido de eliminar progressivamente as classes sociais, já que no comunismo a própria sociedade eliminaria a última contradição, a existência do Estado, e aí, né, a humanidade se governaria de acordo com a regra, né, a cada um segundo suas necessidades, de cada um segundo suas capacidades. Bom, na prática, o que acabou acontecendo, né? Onde o socialismo, essas ideias marxistas foram implantadas como regime de governo, na prática não se viu um socialismo como Marx o teorizou, mas sim o que se viu foi um dirigismo estatal da economia. Então, um exemplo clássico de economia dirigida pelo Estado são os planos quinquenais da União Soviética, tá? Que, né, vão estabelecer metas para a produção econômica e mobilizar toda a força de trabalho nacional no sentido de atingir essas metas. Tá? Então, esse é um bom exemplo aí do que acaba acontecendo. Bom, do que acabou acontecendo. E essa praxis, ela se revelou, né, muito mais próxima de um capitalismo de Estado, né, um capitalismo dirigido pelo Estado, do que um socialismo como foi teorizado, como foi idealizado por Marx e Engels. Nesse sentido, né, o que se tentou criar nessas sociedades que adotaram os regimes socialistas foi um estado de bem-estar social, ou na expressão inglesa, né, na língua inglesa, né, da doutrina econômica de John Maynard Keynes, um welfare state. Tá? O que é isso? É que o Estado ele deve intervir na economia para assegurar à maior parte da população um elevado padrão de vida. Tá? Então a teoria keynesiana é essa. A teoria keynesiana é uma teoria liberal do capitalismo. Ela é chamada hoje de neocapitalista. Então, mesmo nas doutrinas liberais do capitalismo, existe uma vertente
que prega a intervenção do Estado na economia. Para o socialismo, a ideia era mais ou menos essa, né? Criar um elevado padrão de vida para a maior parte da população, porém, o capitalismo ele é muito mais dinâmico na geração de riquezas e tecnologias do que os regimes socialistas. Tá? Por quê? Desde a antiguidade, um dos grandes problemas para gerar a inovação tecnológica sempre foi o estímulo ao trabalhador, aquele que trabalha diretamente, né, na produção. O escravo da antiguidade não tinha nenhum estímulo em aumentar a produção, em inovar, em trazer novas tecnologias, porque qualquer benefício advindo da melhora tecnológica, né, melhorou a produtividade, produz-se mais, produz melhor, isso não vai reverter para ele, escravo, vai reverter para o senhor. A mesma coisa o servo medieval. Já no trabalho assalariado, né, no sistema capitalista, existe uma possibilidade de bônus, de pontuações, tá, em determinados sistemas, né, de pensamento, de teorias administrativas, teorias organizacionais das empresas, que permitem, né, que o trabalhador possa contribuir para a inovação, para o desenvolvimento da cadeia produtiva, né, aprimorando processos, gerando novos produtos, trazendo aí, né, maior conforto. Para ele tem alguma recompensa. Então, o único sistema que realmente, efetivamente, conseguiu fazer com que a inovação fizesse parte do cotidiano do trabalhador, daquele envolvido diretamente na produção, foi o capitalismo. Tá? Mas isso nós vamos também ver num momento melhor, num momento mais apropriado. Então tá aí, socialismo, né, teve essa prática distante daquilo que foi teorizado. Então, essa diferença entre a teoria e a prática socialista, ela pode ser verificada, por exemplo, né, na evolução histórica de alguns países que adotaram o regime socialista, como a União Soviética, que, a princípio, rivalizava com os Estados Unidos nos anos 50 e nos anos 60, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de geração de riquezas. Mas, a partir dos anos 70, ela começou a ficar para trás nesses quesitos, na geração de riquezas e de tecnologias. E ao final dos anos 80, ela vai entrar em colapso por estar totalmente defasada, totalmente atrasada em relação ao mundo ocidental capitalista. Tá? Em Cuba, nós temos um exemplo disso também, né? A ilha conseguiu dar uma série de serviços à população, saúde, educação, melhorando o padrão de vida geral. No entanto, né, a questão dos bens de consumo, da produção de riquezas, continuou bastante limitada. E mesmo a China, né, esse gigante que ainda mantém o socialismo em termos políticos, adota uma economia cada vez mais próxima do capitalismo, né, um modelo econômico cada vez mais próximo do capitalismo, da livre iniciativa pura e simples. Então é isso. Revolução tecnológica, revolução comportamental, vários assuntos, vários temas. Agradeço, né, a audiência. Convido vocês a continuar conosco, assistindo às outras aulas, as demais aulas do curso. E dúvidas, críticas, sugestões, né, acessem o nosso site. Obrigado e até mais.